assunto da nossa aula de hoje é a vida das famílias já foi assim. Voltando um pouco, nas aulas anteriores, nós vimos uma aula sobre os documentos da nossa história. Esses documentos, nós podemos ver um pouco sobre o bilhete, certidão de nascimento, fotografias e até desenhos. Tudo isso, todo esse acervo, ele costuma contar um pouco da nossa história, pois afinal de contas, tanto as fotografias, os desenhos, costumam retratar um pouco do que é vivenciado no dia a dia daquela época. Que não temos o hábito de passar para o papel tudo aquilo que a gente vive na atualidade. Então, se o papel for de muitos anos atrás, ele vai retratar um pouco daquela realidade em que era vivenciado. Os documentos, eles nos ajudam a conhecer como era a vida das famílias em outros tempos. Uma das coisas importantes e bem esclarecedoras são os depoimentos. Eu tinha um bom hábito de conversar muito com a minha avó. Ela gostava de contar de como era na época dela. E isso é um tipo de depoimento, uma conversa, alguém relatando algo, ok? As fotografias, as pinturas e os objetos também são muito importantes, porque cada período tem uma ascensão de um objeto, de uma música, de uma situação. Por isso que são muito importantes nós conhecermos todos os tipos de documento. Como foi que aconteceu? Ele mostra pra gente como foi que aconteceu normalmente aquela história naquele período. Se você pegar um livro de história, por exemplo, o livro de história que você tem, vai lá na parte de história. Você já imaginou que tudo que ele vai relatar ali era tudo de verdade que aconteceu, tudo que foi vivenciado? Aquilo não é historinha inventada. É uma história de verdade, aconteceu, tudo aquilo aconteceu. Alguém vivenciou tudo aquilo, né? E coisas que aconteceram antes de você nascer. Isso é que é o mais interessante no livro de história. Já imaginou? E se o livro for de acordo com a série que você está, né? É que ele traz muito mais informações. Bom, vamos lá. Observe um pouco dessa imagem que está aqui ao lado. E então, observando essa imagem, dá para a gente relatar se desde essa época para cá alguma coisa modificou, mudou alguma coisa da época em que essas pessoas viviam. Essa família da imagem, ela vivia no ano de 1870. Caramba, há muito tempo, né? A gente nem era nascido ainda. Isso quer dizer que dá para perceber que as coisas mudaram um pouquinho, né? Só um pouquinho? Observe as roupas das pessoas que estão na imagem. Observe os cabelos, como era que as pessoas arrumavam os cabelos na época. E até os móveis desse lugar. É igual os móveis que nós temos na nossa casa hoje em dia? Os cabelos dessas pessoas da imagem é igual o cabelo da mamãe, do papai, o nosso cabelo ou de algum irmão que nós temos? É parecido? É bem diferente, né? Pois é, percebe-se que ao longo do tempo tudo vai se transformando. E isso é uma coisa muito natural. Aos pouquinhos tudo vai se modificando, vai melhorando, vamos dizer assim, né? Vamos tentar deduzir um pouco sobre como essas pessoas viviam. Pense aí, o que será que elas faziam? O que será que gostavam de fazer em família? Será que eles se reuniam para contar histórias? Será que eles conversavam? Quais as coisas que eles gostavam de fazer? Será que eles cantavam juntos? Que tipo de música eles ouviam? Jantavam à mesa ou não? Será que nessa época já tinha televisão? Pensou nisso? Ou não? Essa eu quero saber, hein? Pesquisa aí e deixa a resposta para a tia. Essa é uma pesquisa que você vai fazer. Porque no início do vídeo foi dito em que ano essa família viveu. Ok? Vamos lá. E o computador? Será que já tinha computador? Ou não? Era um
modo de vida diferente, né? Com coisas diferentes, com gostos diferentes. Pois é, a intenção da aula de hoje é você observar essa família, lembrando que essa família é do ano de 1870 e fazer vamos dizer, um comparativo com a sua família na atualidade. Será que tem alguma coisa que seja igual ou diferente? Tem coisas muito mais parecidas ou coisas muito mais diferentes? Vamos observar as duas famílias e responder a atividade logo em seguida. Um cheiro no coração de todos.